Aqui à frente agora, o Messias, o irmão Messias, não necessita de apresentações, porque é um grande amigo nosso, né? Eu já, de antemão, em nome do pastor Fernando, nós damos as boas-vindas e ao mesmo tempo já te agradecemos pelo convite. Nós pedimos para que o Messias trouxesse uma palavra dirigida à nossa vida, mas direcionada diretamente por Deus. E o Senhor assim o fará. O Messias, ele é da Igreja Batista Monte Sião, uma igreja co-irmã nossa, com o pastor Reinaldo, e sempre está solícita para estar juntamente conosco, trazendo a palavra de Deus aqui. Tanto o pastor Reinaldo, quanto os pastores e o Messias. O Messias é jovem, mas é uma pessoa especial diante da presença do Senhor. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida: os dons, os talentos são dados por Deus, e quem faz o uso deles somos nós. São dados por Deus, a bênção, a dádiva, ela vem dos céus, mas o trabalho de executar, o trabalho de realizar, cabe a mim e cabe a você, pelos dons que Deus tem colocado na nossa vida. E Deus tem dado um dom especial ao Messias, e Ele tem usado isso no reino, em prol do reino. Por isso nós louvamos a Deus pela vida dele. Eu peço que você agora feche os teus olhos, para que nós possamos orar por ele nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor, por ele estar aqui conosco. Senhor, e nós queremos agora te pedir para que tu uses com poder e glória, que não seja, Senhor, a palavra dele, mas a tua palavra através dele, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo, esconde ele atrás da tua cruz e fala aos nossos corações. Senhor, torna cativo agora, Senhor, a nossa mente. Trava, Senhor, toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, que atrapalha o entendimento da tua palavra, e que nós possamos, Senhor, absorvê-la, Senhor, por completo nessa noite. É o que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Graças e paz, irmãos. Queria agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer aos irmãos por nós estarmos juntos novamente. Obrigado pelo convite, pastor Fernando, pastor Zé Roberto. É sempre bom estarmos juntos, né? Gosto de dizer uma coisa que eu sempre falo: que se não fosse Jesus, talvez nós nunca teríamos nos conhecido, não é verdade? Então, quero agradecer a Jesus por nós termos um dia conhecido Ele e estamos juntos nessa noite né? Por causa dele. Ele é o motivo e a razão de nós estarmos aqui. Amém? Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus colocou ao meu coração. Ela veio num momento especial, assim, ela foi o pastor Reinaldo, que é o pastor da igreja onde congrego, fez uma série de mensagens falando sobre a cura pela palavra. E coube a mim, ministrar a respeito da vida de Elias. E o texto que nós vamos conhecer e nós vamos ler e estudar hoje é exatamente a vida de Elias, a partir do livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17. Mas antes da gente abrir lá, eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de algumas coisas. E eu queria destacar, a respeito da palavra de Deus. Dizer aos irmãos o seguinte: que a palavra de Deus, ela é suficiente para lidar com as nossas mais profundas necessidades. A palavra de Deus, ela é suficiente para satisfazer, para lidar, para trabalhar as mais profundas necessidades da nossa alma. A palavra de Deus, ela é plena, ela é suficiente para poder satisfazer todas as nossas necessidades. Se a gente lê 2 Pedro, capítulo 1, o verso 3 e 4, Pedro vai dizer assim: olha, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos, para a vida e para a piedade, por meio daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele continua dizendo, o versículo continua dizendo: e tem-nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas sejamos participantes da natureza divina e possamos escapar da corrupção que está no mundo,
por causa do desejo pecaminoso. E eu gosto de Pedro quando ele diz quando ele escreve esse versículo, porque ele está dizendo para mim e para você que Deus, através do seu divino poder, já deu tudo que eu e você necessitamos para uma vida, e uma vida de piedade. Pedro está dizendo, olha, Deus, através do seu divino poder, Ele já nos deu, Ele já nos concedeu, Ele já nos entregou tudo aquilo que eu e você precisamos para viver uma vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida de piedade, uma vida boa, uma vida plena. E ele continua dizendo, né, que Deus já nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que eu e você sejamos participantes da natureza divina, e não do pecado que domina esse mundo. Olha o poder de Deus agindo e atuando na nossa vida. Isso significa dizer que a palavra de Deus, que está revelada aos nossos corações, que foi entregue por Deus, ela nos dá condições para que eu e você possamos viver uma vida boa, uma vida abundante, uma vida de satisfação, uma vida de realização, uma vida plena e cheia do poder de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso. Sabe, se a gente olhar continuar olhando, Paulo também diz a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para a repreensão, para a justiça, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja perfeito e instruído em toda boa obra. Olha a palavra de Deus também dizendo, Paulo, dizendo a Timóteo, olha Timóteo, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Ela é divinamente inspirada para o ensino, para a repreensão, para que você tenha uma vida de boa obra, de bom trabalho. Isso significa dizer que vida e piedade e boa obra, significa dizer que através da palavra de Deus, nós temos aquilo que é necessário para vivermos uma vida plena, uma vida de bem-estar, uma vida de saúde física, mas também de saúde emocional e de saúde psicológica. A palavra de Deus, ela é suficiente para isso. A palavra de Deus é suficiente para curar toda a nossa vida em todas as áreas. A palavra de Deus, ela é suficiente para curar a nossa vida como uma pessoa inteira. A palavra de Deus, ela é suficiente para curar as pessoas por inteiro e em todas as áreas da nossa vida. Amém? Essa é a palavra de Deus. Se a gente vê Gálatas 5, Gálatas 5, do versículo 22 ao versículo 23, a gente vai ler a respeito do fruto do Espírito. E quando a gente lê a respeito do fruto do Espírito, você vê a própria palavra de Deus nos ensinando uma vida de equilíbrio, uma vida de emoções saudáveis, uma vida de relacionamento, porque nós podemos pegar o fruto do Espírito e entender que Deus está nos ensinando a um relacionamento com Ele, mas um relacionamento com uns com os outros também. E quando a gente olha, a gente vê a palavra de Deus nos ensinando, através do fruto do Espírito, que nós podemos sim viver uma vida de abundância. Uma vida cheia do poder de Deus, mas uma vida de bem-estar, de um bem-estar físico, de um bem-estar emocional, de uma vida equilibrada emocionalmente. E quando a gente olha para Gálatas, a gente vê que essa vida só é possível porque é o Espírito Santo de Deus que produz em nós. É o fruto do Espírito. Então a palavra de Deus, ela é suficiente. E os Salmos, capítulo 107, de 19 e 20, o salmista escreve dizendo: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Ou seja, o Deus que nós conhecemos é o Deus que envia a sua palavra, e envia a sua palavra para nos curar. A palavra de Deus, ela é enviada para nos curar. Físico, na alma, no psicológico, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus, ela é suficiente para
tratar a nossa vida. Ela é suficiente para nos curar. O salmista diz, olha, no dia da minha angústia, no dia da angústia clamou o Senhor, e Ele nos livrou, e enviou a sua palavra, e nos sarou da nossa destruição. E quando a gente olha para Elias, e quando a gente olha para o texto que nós vamos ler, é muito comum nós vermos uma frase no texto, que diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor, ou Deus enviou a sua palavra. Nós vamos ver como Deus enviou a sua palavra para curar a vida de Elias. Nós vamos ver como Deus enviou a sua palavra para curar a vida de um homem chamado Elias, ou Elias o Tisbita. E o capítulo 17 de 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim, então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E a primeira coisa que Deus chamou a minha atenção, e que Deus começou a ministrar ao meu coração, é que a palavra de Deus ela traz algumas referências a respeito de alguns profetas. A Bíblia fala Samuel, se refere a Samuel como filho de Eucana, se refere a Jonas como filho de Amitai, mas quando a Bíblia vai falar a respeito de Elias, a Bíblia só apenas narra o lugar aonde ele morava, ou o lugar do seu nascimento. Fala que ele pertencia a uma terra de Gileade. Fala apenas, não traz para nós uma referência da sua descendência, ou a referência de onde ele se origina, né? De onde ele vem. Não traz ali uma referência a respeito do seu passado, de quem garante a sua filiação. A Bíblia apenas demarca o lugar aonde ele nasceu, ou o lugar aonde ele viveu. O que torna de Elias talvez uma pessoa desconhecida, mas uma pessoa usada por Deus. E é uma pessoa extremamente disposta a servir a Deus. E sabe de uma coisa que Deus ministrou ao meu coração, é que Deus não precisa de pessoas conhecidas para que Ele possa usar. Deus usa as pessoas que são desconhecidas, aquelas que não têm referência. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as pessoas não tão inteligentes assim, escolheu os fracos para confundir as fortes. E isso mostra ao nosso coração que Deus procura determinadas pessoas. As pessoas que Deus procura para que Ele possa usar são pessoas como Elias. Pessoas, como Elias, que eram pessoas desconhecidas. Uma pessoa louca, como diz o texto de 1 Coríntios. Uma pessoa que talvez não tenha tanta sabedoria assim. E uma pessoa fraca. Por quê que Deus faz isso? Porque o próprio versículo de 1 Coríntios continua dizendo que Deus faz tudo isso para que ninguém se glorie na sua própria carne, mas a glória seja dada a Deus. Porque se Deus escolhesse os fortes, a glória seria dos fortes. Se Deus escolhesse o sábio, a glória seria dos sábios. E eu não sei se Deus já te chamou para fazer alguma coisa, ou está te chamando para fazer alguma coisa. E talvez você não se sinta tão capacitado assim para isso. Ou talvez você ache, olha, não é comigo que Deus está falando. Não, estou dizendo para você, Deus está falando, olha, é com você mesmo. Pode ser o desconhecido, pode ser o meio louco, pode ser não tão sábio assim, mas quem capacita e quem escolhe é Deus. E Deus faz isso para que ninguém se glorie, mas a glória seja dada a Ele. E Deus escolheu um homem desconhecido, um homem que até então a gente não sabe de onde vem, da sua origem, mas um homem extremamente usado por Deus, que chegou diante do rei e disse, olha, não vai chover, e segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu,
Então Deus escolheu um homem que conhece a respeito do poder. E um homem que a Bíblia diz no capítulo 18, a partir do verso 16, que ele propõe um desafio para o rei Acabe, um rei que havia se casado com uma mulher chamada Jezabel. E diante de Acabe, Elias propõe um desafio, e esse desafio ele está proposto aí, a gente pode encontrar em 1 Reis, capítulo 18, verso 19, quando a Bíblia diz assim: agora, pois, envia, ajunta-me a todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Israel. Então ele propõe a Acabe um desafio, dizendo: olha, nós vamos fazer um desafio, vou construir um altar, colocar ali um novilho, e vocês vão trazer todos os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, que estão junto com vocês na casa de Jezabel, no palácio, e nós vamos fazer um desafio. O Deus que responder primeiro é o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz ali na narrativa do texto, que eles começam a invocar os deuses, eles começam a invocar os deuses deles, os deuses dos profetas de Baal e de Azerá, e não responde, e Elias passa, até tira um pouco de sarro a respeito disso, diz: olha, talvez ele esteja tirado férias, talvez ele tenha ido dormir, e nada. Mas quando chega a vez de Elias, e Elias faz uma oração a Deus, e Deus então responde ali com fogo e consome aquele sacrifício. E as pessoas que estavam ali declaram aquilo que nós já sabemos, mas que eles ficaram sabendo naquela hora, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além do Deus que nós servimos, irmãos. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o nosso Deus é o único Deus sobre a face dessa terra e do universo. Só o Senhor é Deus. E é desse homem que a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem comum, sujeito às mesmas tentações e paixões que todos nós, que a Bíblia vai narrar e vai nos mostrar algumas coisas, e que é o título dessa mensagem, que é Saindo das Cavernas da Alma. E a Bíblia vai mostrar no 1 Reis, capítulo 19, verso 9, diz assim: olha, e ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Deus envia a sua palavra para curar Elias, mas o texto que nós acabamos de ler do verso 9 diz que Elias entra numa caverna. Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. Elias entrou numa caverna escondido, com medo da ameaça de Jezabel, por receber uma notícia, por ouvir uma ameaça. A Bíblia diz que Elias ele sai de uma terra chamada Berseba, e no caminho para o Monte Carmelo, e por ali ele encontra algumas cavernas, e ele entra dentro daquela caverna e passa ali a noite. Mas a Bíblia diz que tem uma voz que pergunta a Elias, dizendo: o que fazes aí, Elias? O que está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo? É como se Deus estivesse perguntando a Elias: Elias, o que você está fazendo neste lugar escuro e sombrio? O que você está fazendo aí? E nós acabamos de ler que Deus nos deu uma vida, Deus nos deu condições para que possamos viver uma vida boa, uma vida plena, uma vida de satisfação, uma vida de bem-estar, de saúde emocional. Mas a palavra de Deus
A palavra de Deus mostra que ela nos instrui a viver uma vida correta, uma vida plena. Mas existem momentos que a gente faz como Elias, que nós procuramos alguma caverna para que a gente possa nos esconder. Existem momentos que a gente passa pela nossa vida, que a gente está nesse caminho de Berseba até o Monte Carmelo, e a gente resolve visitar o ramo imobiliário para ver quais as cavernas estão disponíveis, para que a gente possa entrar. Existem momentos da nossa vida que a gente entra em algumas dessas cavernas e que a gente prefere passar ali à noite, né? Que a gente prefere ficar ali tranquilo, escondido, num lugar sombrio, num lugar não muito confortável. Mas a voz de Deus para Elias é a mesma voz que pergunta para nós ainda hoje: o que fazes aí? O que está fazendo aí dentro? O que fazes aí dentro dessa caverna? O que você está fazendo aí? Não é para estar aí. Eu fico imaginando que há um estranhamento de Deus. Deus olha, nossa Elias, você por aqui, não era para estar aqui, né? Olha Elias, o que você está fazendo aí? E Deus quer nos chamar para fora dessas cavernas, né? A gente pode até ter entrado dentro da caverna, como Elias entrou. Mas Deus quer nos tirar dessa caverna hoje à noite. Eu não sei qual caverna você alugou, entrou, ou quais cavernas nós estamos visitando na nossa vida. Sei que Deus pode nos tirar dessa caverna. Assim como eu tenho orado a Deus, desde o dia em que eu ouvi a mensagem dizendo: Deus, me tira dessa caverna. E a primeira caverna que a gente pode encontrar, a primeira caverna que nós podemos encontrar está aí no capítulo 19 de 1 Reis, no verso 4. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, ou uma espécie de árvore. E a primeira caverna que Elias entrou, e que talvez eu e você possamos ter entrado, chama-se a caverna do desânimo. Você já se sentiu desanimado? Já se sentiu desanimado, sem ânimo? A Bíblia diz que ele caminhou ali durante um dia e ele sentou-se debaixo de uma árvore. E há momentos na nossa vida que o desânimo, ele de fato se instala na nossa vida. A gente fica completamente desestimulado. Passa mais tempo de cabeça baixa do que de cabeça erguida. Sabe aquele momento na nossa vida que a gente se sente sem ânimo para fazer nada? Ou que a gente se sente de uma forma apática em relação ao mundo? E é aquele momento em que a gente passa ali desestimulado, sem vontade de continuar. A primeira caverna que Elias entra é a caverna do desânimo. E eu conheço uma história, que certa vez o diabo resolveu anunciar a sua aposentadoria. Depois de anos contribuindo para a Previdência, né, de séculos, ele resolveu anunciar a sua aposentadoria e resolveu fazer um leilão das suas ferramentas. Então ele colocou ali à venda, né, para o leilão, à disposição das pessoas que iam visitá-lo para poder comprar as suas ferramentas. Então estava de um lado a malícia, do outro o ódio, os maus tratos, estavam lá os desejos impuros, os ciúmes, a sensualidade. Todas as ferramentas estavam lá etiquetadas com o seu devido preço. Mas no centro da sala, no lugar mais assim central da sala, havia uma ferramenta em destaque. Uma ferramenta que parecia meio que inofensiva, ninguém dava nada para ela, mas com um preço superior a todas as outras. Com um preço tão grande que ninguém poderia comprá-la. E a história diz que as pessoas resolveram perguntar então para o capiroto que ferramenta era aquela. Perguntaram para o diabo: que ferramenta é essa?
E por que o preço dela é tão elevado? Então o diabo diz para essas pessoas, olha, o nome daquela ferramenta é desânimo. É com ela que eu tenho feito o que eu faço. Eu utilizo essa ferramenta para trazer desânimo às pessoas. E o preço era tão alto que essa é a única ferramenta que não foi vendida. E ele continua a utilizá-la sempre. O preço era muito grande, era muito alto. Porque com o desânimo a vida para. A gente deixa de fazer o que tem que ser feito. A gente não se sente motivado para viver a vida como Deus quer que a gente viva. O desânimo, ele se instala na nossa alma de uma certa maneira que a gente vive de cabeça baixa, achando que as coisas nunca vão dar. E o diabo tem utilizado essa ferramenta, que ele não conseguiu vendê-la. E parece algo meio inofensivo, mas tem atacado e sido utilizado em muitos de nós. Primeira caverna que Elias visita é a caverna do desânimo. E talvez eu e você estejamos nessa caverna também. Sabe, a Bíblia continua dizendo assim, né? A Bíblia diz que Elias se assentou-se debaixo de uma árvore. E aí a Bíblia diz assim que ele pediu, no verso 4 mesmo, e pediu em seu ânimo a morte. Disse, já basta, Senhor, já basta. E essa é a segunda caverna. É a caverna, talvez, da tendência de jogar a toalha. É a caverna da depressão. Sabe aquela caverna de desistir da vida? Sabe aquela sensação de tristeza permanente? Sabe a perda de interesse pelas coisas que antes lhe dava prazer e não dá mais? E que é uma tristeza que já está trazendo prejuízo para a sua própria vida? O nome dessa caverna é depressão. É aquela sensação de que a qualquer momento eu vou desistir de tudo. Eu vou jogar a toalha, eu vou abandonar o barco. Sabe, Elias chegou a pedir a Deus a sua própria morte. Graças a Deus, nós temos um Deus, assim, imaginável, perfeito. Porque Elias pediu a sua morte e não morreu, gente. Foi arrebatado. Né? Mas Elias chegou a um ponto de desejar a sua própria morte. Ele estava numa depressão que era mais do que uma condição clínica. Sabe, era mais do que simplesmente você ser tratado. Ele estava aprisionado numa caverna que anestesia a nossa alma, porque é isso que a depressão faz com a gente. Ela aplica, de certa forma, uma anestesia na nossa alma, e a gente já não sente mais prazer de fazer as coisas que fazíamos antes. Quantas pessoas estão visitando essa caverna? E olha só, Elias devia estar numa depressão tão grande, porque leia comigo o verso 5. E ele diz assim, olha, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbre. Ele deitou para dormir, e essa é uma estratégia que muitas vezes as pessoas fazem, quando estão em depressão, para fugir dos seus problemas. Dormem mais do que deveriam, né? Mas olha só a situação de Elias. Elias deitou-se debaixo de uma árvore, e eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. Elias se deitou diante de uma árvore para dormir, e enquanto ele estava dormindo, apareceu um anjo. O anjo o acordou, preparou para ele um banquete e disse, olha, levanta e come. Mas olha o verso 6, gente. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão, cozido sobre as brasas de uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Gente, uma coisa é minha mãe me acordando, ou a sua esposa te acordando, não é? Levando café na cama para você preparar. Agora um anjo te acorda, prepara
a comida, você levanta, come e volta a dormir, que jeito? Não tem jeito. Né? Um anjo acordou Elias. Elias devia estar numa depressão tão grande, que ele nem sequer se ficou surpreso por um anjo preparar o seu banquete. Ele levantou, deitou, dormiu e acordou, comeu e voltou a dormir. Um anjo estava lá. Era um anjo acordando ele, Elias, levanta, come. Já pensou se um anjo aparece na sua casa e diz, levanta, come, você volta a dormir? Né? Vai demorar alguns dias. Mas a situação de Elias era tão difícil, que Elias preferiu o sono. Sabe, Elias estava visitando a caverna da depressão de uma tal forma que nada mais o motivava. A sua alma estava anestesiada, presa dentro dessa caverna. Outra coisa, outra caverna que Elias visita, está aí, olha, no verso 4 mesmo. E ele foi ao deserto ao caminho de um dia e veio e se assentou-se debaixo de um zimbre e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. É a caverna do fracasso. Se Elias está dizendo, olha, eu não sou melhor do que os meus pais, é porque ele está se comparando com os pais dele. Se Elias está dizendo, olha, eu não sou melhor do que os meus pais, ele está dizendo, olha, eu falhei, eu fracassei, eu até tentei. E fracasso é uma condição de não atingir o objetivo determinado. Ele está dizendo, olha, eu não alcancei o objetivo. Sabe, eu não consegui aquilo que eu desejava. E quantos de nós já nos sentimos assim? Fracassados. E o que mais o diabo quer é que a gente fique aprisionado dentro dessa caverna chamada fracasso. Dentro dessa caverna chamada fracasso. O que mais o diabo quer é que a gente fique ali, nessa caverna sombria, lamentando aquilo que poderíamos ter feito e não conseguimos. Sabe, a Bíblia diz que Elias se sentiu fracassado. Mesmo, e é interessante que por mais que a gente tenha conquistas na vida, por mais que a gente consiga algumas coisas, quando a gente está preso na caverna do fracasso, a gente nem se lembra das conquistas e das coisas que nós tivemos. Porque Elias havia acabado de derrotar os 850 profetas. Elias era alguém que já havia acabado de propor um desafio ao rei, e Deus havia acabado de respondê-lo. Mas mesmo assim, ele está dentro dessa caverna de fracasso. É como se ele estivesse dizendo, olha, depois de todos os esforços que eu fiz, Acabe e Jezabel não mudaram. Eu não sei mais o que fazer, não houve nenhuma mudança. E é isso que o fracasso faz com a gente fica lá, e não toma a atitude de continuar. E não toma a atitude de fazer as coisas acontecerem. E o Deus que nós servimos transforma aquilo que é fracasso em sucesso. É verdade. E olha, e a Bíblia diz assim, olha, que Elias visitou essa caverna. Ele disse, já basta, eu não sou melhor do que os meus pais. E mais do que isso, ele também visitou uma caverna chamada solidão. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, capítulo 19, verso 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele diz, olha Deus, estou sozinho, eu fiquei só. Sabe Deus, olha,
ele visita aqui a caverna da solidão por 2 vezes. Ele diz a Deus: Deus, eu estou sozinho. Sabe, por 2 vezes ele diz a Deus: olha, Deus, só sobrou eu estou sozinho. Visita a caverna da solidão. E o próprio Deus diz para ele: Elias, como você eu tenho muito mais. E aí me fez pensar que às vezes a gente se sente sozinho no meio de uma multidão. Já se sentiu assim? Mesmo estando dentro de uma multidão, mesmo estando junto com um grupo de pessoas, mesmo estando na igreja talvez, continua com o sentimento de estar sozinho. Sabe, a gente tem essa questão da solidão aqui na vida de Elias. Eu não sei se Elias de fato estava sozinho, ou se ele talvez tenha se isolado, porque a solidão, ela é algo, ela é um círculo vicioso. A pessoa se sente sozinha e por isso ela se isola, e ela se isola, ela vai continuar sozinha, né? Talvez, devido ao seu isolamento, ele tenha se sentido sozinho. Mas Elias visitou essa caverna e disse: Deus, olha, estou sozinho. Olha, eu já reparei que nessa vida eu não tenho mais ninguém, a não ser eu mesmo. E a gente poderia ver outras cavernas aqui, que podem aprisionar a nossa alma. Por exemplo, a caverna do cansaço. Com certeza Elias tinha todo o direito de se sentir cansado. Lutar contra os profetas de Baal e de Assaré não foi uma coisa fácil. A Bíblia diz que ele saiu correndo depois atrás de Acabe. Então ele poderia ter visitado essa caverna do cansaço. A gente pode olhar e ver que talvez Elias tenha visitado a caverna da ansiedade, ou a caverna da frustração. Mas, independente de qual caverna Elias esteve, e independente de qual caverna nós estamos, a pergunta de Deus continua sendo a mesma: o que fazes aí? Sabe, eu não sei qual caverna você está visitando hoje. Pode ser a caverna da depressão, do desânimo, do fracasso, da frustração, da solidão, da ansiedade. Mas independente da caverna, a pergunta que Deus nos faz é: o que você está fazendo aí? O que está fazendo aí dentro dessa caverna? Não é para você estar aí. Deus olha para Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Tipo assim, Elias, não era para você estar aí. Elias, não foi para isso que eu te chamei. Elias, eu não te chamei para você estar nessa caverna, dentro dessa caverna. O que você está fazendo aí, Elias? Vamos? Né? E Deus continua fazendo a mesma pergunta: o que você está fazendo aí? Mas independente de qual caverna estejamos nessa noite, o que importa é como Deus nos tira dessa caverna. Não importa se é a caverna da solidão, da tristeza, da depressão, do cansaço, da frustração, da falta de perdão. O que importa é que nós temos um Deus que nos tira de dentro da caverna. Qual caverna a sua alma está? Deus quer tirar as nossas almas dessas cavernas. Deus quer tirar a nossa alma de dentro dessa caverna. E sabe como Deus tira a nossa alma de dentro da caverna? Da mesma forma como Ele fez com Elias. Com amor e compreensão. A primeira coisa que Deus faz para tirar a nossa alma
de dentro da caverna é oferecer a nós amor e compreensão. É oferecer a mim e a você amor e compreensão. Deus vai fazer com Elias. Deus vai tirar a bola sem fazer falta, gente. Sabe, Deus pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Fica imaginando que Deus pergunta a Elias numa sutileza, né, ao invés de Deus dar uma repreensão a Elias, ao invés de Deus dar uma repreensão, dizer, Elias, o que você está fazendo aí dentro? Ao invés de Deus olhar para Elias e dizer, eu vou chamar outro profeta. Olha, você não é digno de ser chamado mais de profeta assim. Olha, Elias, você acabou de vencer os 400 profetas. Eu acabei de responder você com fogo. E você ainda continua dentro dessa caverna? Eu não acredito, Elias, eu vou chamar outra pessoa. E agora você está fugindo de Jezabel. Sabe, você não vê Deus confrontando, julgando Elias por causa disso. A gente não vê Deus dando uma dura repreensão a Elias, dizendo, eu vou chamar outro profeta, você já não vale mais nada. Olha, não vê Deus assim. Mas a gente vê Deus perguntando, Elias, o que você está fazendo aí? E aí a Bíblia diz assim, olha, que Deus pergunta, e sabe o que Elias faz? Ele abre o coração. Ele fala qual é a sua dor. Ele fala do seu sofrimento. É como se Elias estivesse dizendo para Deus, Deus, o senhor quer saber mesmo? Eu vou dizer para o senhor por que eu estou aqui dentro dessa caverna. E ele expõe diante de Deus a sua dor. Ele expõe diante de Deus o seu problema. Porque Elias, no verso 10... que nós lemos, é como se Elias estivesse dizendo a Deus, Deus, eu não aguento mais esse seu povo, olha, eles são muito hipócritas, só eu tenho sido zeloso, Deus, eu já não aguento mais, sabe, ninguém quer saber de mais nada, o Senhor não está vendo, eles derrubaram os teus altares, eles mataram os profetas, o Senhor não está vendo que agora eles estão procurando me matar também? Ele abre diante de Deus aquilo que está dentro dele. Ele fala para Deus aquilo que está angustiando, e qual é o seu problema, e qual é a sua dor. Ele fala para Deus aquilo que a sua alma está sofrendo. A alma de Elias estava sofrendo, e então ele resolve expor diante de Deus os seus problemas, as suas dificuldades, e ao lugar de Deus oferecer um juízo, um julgamento diante dessa dor, Deus olha para Elias e diz, Elias, o que você está fazendo aí? É Deus oferecendo amor e compreensão. É Deus oferecendo amor e compreensão. Sabe, Deus não responde a Elias. Por 2 vezes Elias expõe a sua dor diante de Deus. E Deus não o julga por isso. Pelo contrário, Deus diz a Elias, Elias, eu vou passar. Eu vou passar. Sabe por que Deus diz para Elias que ele vai passar? Sabe por quê? Porque, de fato, sabe o que eu e você precisamos? Sabe o que a gente mais precisa nessa vida? Sabe qual é a nossa maior necessidade? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Sabe, por mais que alguém nos dê todas as explicações que nós precisamos, por mais que alguém até entenda aquilo que se passa dentro da sua cabeça, ou que tenta lhe explicar as coisas que acontecem na nossa vida, nada vai fazer diferença na nossa vida. Sabe por quê? Porque aquilo que conduz a nossa vida, o vetor, aquilo que está dentro que conduz a nossa alma para a ansiedade, para a amargura, para a frustração, ou aquilo que conduz a nossa vida para dentro dessa caverna, só pode ser mudado com a presença de Deus na nossa vida. Só pode ser mudado com a presença de Deus na nossa vida. Sabe, por aquilo que conduz a nossa vida para ser aprisionado dentro da caverna, só vai ser mudado pela presença de Deus. E Elias, que conhece ali o Deus
de poder. Elias conhecia um Deus de poder, gente. Se a gente olhar alguns capítulos anteriores, não tinha o que comer, mas Deus não permitiu com que Elias passasse fome. Os corvos traziam o que ele precisava comer. Elias viveu numa época de confronto total de poder. Elias conhecia um Deus de poder, um Deus que confrontava Baal. Viveu numa época que era vencer ou morrer. Tudo estava ligado, de certa forma, ao poder. E Elias, de certa forma, viveu isso. Olha, eu não sei se existe um ministério mais tão cheio de poder como o de Elias, talvez de Eliseu. Mas Elias viveu um momento de poder. A Bíblia narra coisas espetaculares. E Elias conhecia um Deus de poder. E a Bíblia diz que Deus olha para Elias e diz: Elias, o que fazes aí? E Deus diz a Elias: olha, eu vou passar. Eu vou passar. E Deus passa. Se a gente olhar a partir do verso 11, a Bíblia diz assim, ele disse: sai para fora, ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E a Bíblia diz, que Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Olha, eu vou te tirar dessa caverna, eu vou passar. E aí, naquele momento, acontece algo assim, que é um show de efeitos especiais, que eu fico imaginando como deve ter sido. Porque a Bíblia diz no verso 11 que um grande e forte vento, e Elias estava no meio de um monte muito rochoso, e a Bíblia diz que o vento era tão forte que esmigalhava as rochas, que o vento era tão forte que estava arrebentando tudo, quebrando tudo, ali no Monte Carmelo ou no Monte Sinai, que é o mesmo monte, sabe? Havia um vento tão forte, que dividia as rochas no meio, que esmigalhava ali, Mas a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no vento. Mas em seguida, logo depois do forte vento, veio um terremoto. Um terremoto tão grande, que eu fico imaginando que deve ter feito um barulho, o chão deve ficar tremendo, sabe, as pedras começaram a rolar. Porém o Senhor não estava no terremoto. E mais, o verso 13 diz que depois do terremoto veio um fogo. E a gente fica pensando, Deus deve estar no fogo, Deus deve estar no fogo, porque ali o fogo é o símbolo de uma manifestação de poder de Deus. Sabe, a manifestação do poder intenso de Deus. Mas o Senhor não estava no fogo. Sabe, o forte vento, o terremoto, o fogo, são todos elementos que Deus usou para julgar alguém ou julgar uma nação. E em nenhum desses lugares, Deus não estava no fogo, Deus não estava no forte vento, Deus não estava no terremoto. Mas a Bíblia continua dizendo, verso 13, e sucedeu que ouvindo a Elias, verso 12, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E o verso 13 diz, e sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, o que fazes aqui, Elias? Deixa eu dizer uma coisa para você, o fogo não tirou Elias da caverna, o terremoto não tirou Elias da caverna, o forte vento não tirou Elias da caverna, porque Deus não estava no forte vento,
Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas uma voz mansa e tranquila, uma voz doce e suave, uma voz mansa e delicada, ou uma brisa suave, diz que Elias saiu para fora. Por quê? Porque o que tira a gente da caverna é a doce e suave presença de Deus. O que tira eu e você das cavernas que nos aprisionam na alma, que aprisionam a nossa alma, não é o fogo, não é o terremoto, não é a manifestação pura do poder. O que tira eu e você de dentro das cavernas da nossa alma é a doce, suave, bela e presença de Deus. É ela que nos tira da caverna. É ela que faz com que a nossa alma saia para fora. É a doce, suave presença de Deus que nos tira de dentro das nossas cavernas, que tira a nossa alma daquilo que aprisiona ela. Sabe, é a presença de Deus. E Elias cobre o seu rosto ali, num sinal de reverência, sabendo que Deus estava naquele momento, naquele lugar. Sabe, o que tira eu e você de dentro das nossas cavernas é a doce, suave presença de Deus. É a doce, suave presença de Deus que nos tira da caverna. A gente pode até... O que acontece para a gente poder lidar com a nossa limitação? Sabe? Em outras palavras, né? Deus está mostrando a Elias, dizendo: Elias, o que tira você de dentro da caverna é a minha presença. Deus está falando a Elias: olha, Elias, você conhece o meu poder, você conhece a minha força, você conhece as manifestações da minha presença, mas o que vai tirar você dentro dessa caverna é a minha brisa suave, é a minha doce, suave presença. E a nossa vida funciona mais ou menos assim, né? Se a gente olha para os nossos dias, a gente vê muita gente que, de certa forma, não permite uma aproximação real de Deus. Elas não se aproximam de Deus como deveriam. Sabe, elas buscam o fogo, elas buscam o forte vento, elas buscam o terremoto, elas buscam as manifestações, ou elas têm um relacionamento com Deus, que é um relacionamento meio que pragmático, né? Meio que objetivo. É um relacionamento que busca servir a Deus em troca de algo, ou em troca de ver alguma coisa. E a gente vê pessoas assim, que vão à igreja porque é importante para os seus filhos, ou que buscam a Deus porque elas vão ser uma pessoa abençoada, ou porque elas querem dar certo na vida, ou porque são pessoas que querem um relacionamento com Deus apenas da sua força e do seu poder, mas não buscam de se aproximar de Deus para conhecê-lo com a sua presença. Não buscam conhecer a Deus como mansos, como a voz suave e mansa. Não buscam um relacionamento, uma aproximação com Deus. E o que tira a gente da caverna, gente, não são as manifestações de força e poder de Deus, mas é a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus na nossa vida. O texto faz questão de mostrar que aquilo que representa a força, aquilo que representa o poder, não tirou Elias da caverna. Mas o que tirou Elias da caverna é a presença de Deus. É aquele momento que a gente fala: Deus, eu vou parar de lutar porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus, eu vou desistir do meu estresse porque sei que o Senhor está comigo. Sabe, é aquele momento que a gente deixa a nossa ansiedade, porque a própria palavra de Deus diz assim: lançando sobre Ele toda a nossa...
porque Ele tem cuidado de vós. Sabe o que tira a gente das nossas cavernas? É a presença de Deus. E tem gente que é assim, né? Sofre pela injeção antes de tomar a injeção. Né? São tão ansiosos que esquece que a palavra de Deus diz, olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. O que tira a gente dessas prisões, dessas cavernas que a nossa alma às vezes visita, é a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que as águas mostra, né? Melhor, a Bíblia mostra que as águas inundam tudo o que pode, mas Deus dividiu o Mar Vermelho em 2 paredes para que Israel pudesse passar. Não é verdade? O fogo queima tudo que estiver em frente, mas a Bíblia diz que quando Nabucodonosor jogou 3 jovens em uma fornalha, nem cheiro de fumaça havia neles. Sabe, os leões matam os outros animais e os outros seres humanos, e até seres humanos quando estão com fome. Mas durante uma noite inteira eles não tocaram em Daniel. Sabe por quê? Em todos esses lugares estava a presença de Deus. A presença de Deus está conosco, Deus está agindo e Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós. E o que vai tirar a gente da caverna é a busca pela presença dEle. Ele tem cuidado de nós. Sabe, o texto prossegue dizendo que a presença de Deus é que tira Elias dessa caverna. Elias estava ali meio que na porta da caverna. E Deus pergunta a Elias, olha Elias, o que você está fazendo aí? Né, Deus pergunta para Elias, olha Elias, o que você está fazendo aí? E sabe o que é interessante? Sabe por que Deus nos quer que a gente saia das nossas cavernas? Porque a palavra de Deus diz, verso 14 e 15, e ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem, unge a Azael, o rei da Síria. E aí ele diz para ungir Jeú e outras pessoas mais. Mas o que Deus ministrou ao meu coração, sabe por que Deus quer que você saia de dentro dessa caverna? Que às vezes a gente insiste em ficar, e que a gente insiste em entrar. Deus nos tira dessa caverna, porque a gente ainda tem muito o que fazer, gente. Deus não quer que a gente perca tempo dentro dessas cavernas, porque ainda tem muita coisa a ser feita. Deus está dizendo a Elias, Elias, vai, unja Jeú, olha, vai e faça isso, volta pelo caminho de onde você veio, saia de dentro dessa caverna, porque ainda tem muita coisa para ser feita. Saia de dentro dessa caverna, porque ainda tem muita coisa a ser feita. E Deus tira Elias da caverna, e Elias vai fazer o que tem que ser feito. Unja Jeú, o próximo rei, e tudo mais. Mas a pergunta é, que caverna nós estamos? Alguém do louvor, por favor? Queria encerrar, e queria que você ficasse de pé, por favor. Será que o Deus que já abençoou a nossa vida não pode continuar abençoando? Pode. Ele pode nos abençoar novamente. Mas que caverna nós estamos visitando? Talvez já tenham feito até morada, né? Mas qual dessas cavernas nós estamos hoje? Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso coração? Entrou em alguma caverna?
Será que eu e você, nos momentos mais difíceis da vida, ou nos momentos de crises, ou estamos passando por momentos familiares, que já talvez estejamos como Elias, pensando já nem em permanecer vivo, ou estamos visitando a caverna da solidão, do fracasso. Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, mas Deus estava numa brisa suave, Deus estava numa voz mansa e tranquila. E o que tira eu e você de dentro da caverna é a doce e suave presença de Deus. Quer sair da caverna nessa noite? E Deus quer te tirar daí, porque Ele não te criou para estar preso dentro dessa caverna. Ele ainda tem planos para o seu respeito. Ainda tem muita coisa para você fazer. Talvez você tenha entrado numa caverna por alguma coisa que alguém lhe disse. Elias procurou uma caverna porque recebeu uma ameaça de Jezabel. Talvez alguém tenha te dito algo que você resolveu procurar alguma caverna. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus quer tirar a gente de dentro das nossas cavernas, porque tem muita coisa para ser feita e Deus quer te usar. Como está a sua alma? E sabe de uma coisa? Eu fico pensando, por que será que Deus precisou vir com uma brisa suave, numa voz mansa e tranquila? É porque talvez a alma de Elias estivesse tão agitada, que ela talvez fosse como um homem que está se afogando, que não pode ser salvo porque não para de se debater. Então Deus precisa vir numa voz mansa e suave, para que a alma de Elias se tranquilize e Deus possa tirá-lo de dentro daquela caverna. E a sua alma? Talvez nessa noite ela esteja tão agitada, que ela está como um homem se afogando, que não pode ser salvo, porque não para de se debater. Mas Deus está nos ensinando hoje, olha, aquieta a nossa alma, para que Deus possa tirar a nossa alma de dentro dessa caverna, porque a presença de Deus está aqui. Aquieta a sua alma. O salmista dava ordens à sua própria alma, dizendo: aquieta-te, ó alma. Olha para dentro de você nessa noite. A alma está tão agitada assim. Diz para ela: se aquieta, porque hoje o Senhor vai salvar. E não espere de Deus o julgamento, porque como vimos, Deus está oferecendo o amor e a compreensão. Por isso fale para Deus o que te angustiou, o que te levou para dentro dessa caverna. Fala para Deus nessa noite. Fala para Deus, a presença de Deus está aqui. Olhe para dentro de você. Busque a presença de Deus. É ela quem nos tira das nossas cavernas. Senhor Deus, amado Deus da minha alma, nosso refúgio e nossa fortaleza, como lemos na Tua palavra, o Senhor envia a Sua palavra para nos curar e nos livrar da nossa destruição, Senhor. E Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, ó Pai, que a Tua presença, Senhor Deus amado, possa libertar a minha vida e a vida dos meus irmãos
das cavernas que aprisionam a nossa alma, Senhor. Deus, se a nossa alma está tão agitada que não pode ser salva, como o homem que está afogando, Senhor Deus amado, que não para de se debater, eu quero te pedir, Espírito Santo, aquieta a nossa alma nessa noite, e que possamos entender que a presença do Senhor nos tira, Pai, de dentro da caverna. Tira-nos, ó Deus, da caverna da ansiedade, da solidão, Senhor, do fracasso, ó Pai, da frustração, ó Deus, da depressão, do desânimo, ó Pai. Deus, coloca no nosso coração o desejo de continuar a Tua obra, o Teu caminho, a Tua vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Nos impulsiona para frente, Deus, porque tem muita coisa a ser feita ainda, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor. Livra a nossa vida das cavernas da alma, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando.
Deus tem interesse de tirar você dessa caverna que você está vivendo e dar um novo rumo para a sua vida, e dizer: tem muitas coisas ainda para acontecer na sua vida e através também da sua vida. Nós vamos orar por vocês. Coloque sua mão sobre o seu coração, ou a mão sobre o seu coração. Pai, nós não conhecemos corações, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe que essas pessoas que vieram aqui na frente, elas estão em alguma caverna, ou em algumas cavernas. Eu não sei quais são. Talvez o fracasso, talvez a decepção, talvez uma caverna da depressão, que o desejo é somente de morte. O desejo é de ficar onde estar, desanimado, triste, sobrecarregado, vontade de fazer nada, Senhor, só dormir. Ó Deus, eu não sei qual é a caverna, mas o Senhor hoje, através do teu servo, trouxe essa mensagem para nós. E o Senhor diz a cada um de nós essa noite, com amor, numa voz suave, numa voz tranquila, Ele diz a nós: sai dessa caverna, saia dessa caverna agora em nome de Jesus. Saia dessa caverna que você está, filho, filha. Saia agora, permita que a cura, permita que a libertação, que a restauração de Deus venha sobre você. Deus estica agora suas mãos em favor das suas mãos. Ele te tira dessa caverna agora. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora. Seja curado, seja curada em nome de Jesus. Seja liberto agora em o nome de Jesus. E a pior arma, que é do desânimo, saia dos nossos corações, das nossas vidas em nome de Jesus. E que saiamos daqui curado, restaurado e liberto pelo poder da tua palavra que foi pregada aqui essa noite. Voz suave, voz tranquila, que nos traz de volta a nossa vida. Pai, a tua palavra é suficiente para curar, e é isso que eu profetizo essa noite: a cura do Senhor, a libertação e a restauração de vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Volte para o seu lugar curado e restaurado em nome de Jesus. Volte para o seu lugar liberto com essa palavra libertadora, com essa palavra que tem poder para mudar a sua vida, mudar a sua história de vida, e para te colocar no caminho que Deus tem traçado para você viver. Amém? Quero agradecer aqui ao Messias. Deus abençoe, Messias. Muito obrigado por essa palavra tão abençoada para os nossos corações. Irmão, essa palavra é poderosa para nós, mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que sair dessa caverna, senão não vai virar nada essa palavra, tá bom? Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar. Dê a mão aí para quem está ao seu lado. Nós queremos encerrar esse culto. E lembre-se, irmãos, às vezes você está sozinho aí nessa caverna e você fala: ai, ninguém me ajuda. É outra caverna, né? Ninguém me ajuda, ninguém se interessa pelos problemas que eu tenho. Fala dos seus problemas primeiro para Deus e compartilha com pessoas que você confia. Talvez você está sozinho porque você quer, e tem sempre pessoas que não se dobram, que podem estar do seu lado para te ajudar. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra tão poderosa e abençoadora para cada um de nós. Que da mesma medida que o Messias abençoou a nossa igreja, que ele seja também abençoado na sua casa, na sua família, no seu trabalho e nesse ministério tão lindo que o Senhor deu ao teu servo. E que nós aqui, como comunidade de Cristo, saiamos daqui com o nosso coração de alegria e sabendo que Deus se preocupa conosco. E Ele fala, Ele trata cada um de nós com amor, com suavidade, com carinho, com respeito, porque Ele nos ama. Pai, despera o Teu povo agora com essa alegria, com essa palavra, e que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo serão sobre nós hoje, para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço a quem está ao seu lado. Talvez essa pessoa precise do seu abraço. Que você tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus.